A gente embarcou nesse sonho acreditando, cara. Eu sou um cara que tem muita fé também e acredito muito em Deus, sou um cara religioso. E eu embarquei naquele projeto e é uma sensação muito esquisita, cara, porque você tá no Brasil, naquele momento você tem um plano de vir para os Estados Unidos, mas não tem nada concreto. Né? Então esse visto que a gente fez é um visto que pode dar certo como pode não dar certo. Sim. Então a gente só acreditou. Eu falei, cara, daqui a 2 anos vai dar certo, que era o que o pessoal falava mais ou menos da média. Então a gente iniciou o nosso processo em 2019 e eu já não aguentava, mas sou um cara muito ansioso. Minha esposa é engenheira, a gente veio pelo perfil dela, né? Então a gente fez esse visto baseado no mérito dela como engenheira. E a gente começou aquilo ali e eu comecei a ficar meio lelé da cabeça, cara, porque eu não imaginava, eu não via um futuro no Brasil, mas eu não sabia quando o futuro na América ia chegar, porque não sabia, sabe? Então, e foi engraçado que quando a gente protocolou o nosso caso, veio a porcaria da pandemia, cara. E aí, na pandemia, piorou então a situação, porque, cara, fechou tudo. Atrasou tudo. Eu falei, cara, ferrou, os caras vão esquecer o nosso processo, né? E a gente estava vivendo a vida normal, a minha esposa trabalhando, eu trancado em casa e tudo mais. E aí, num belo dia, a gente estava indo para a casa dos pais delas, no interior de Minas Gerais, e isso foi engraçado. Da porta da minha casa, né, no Rio, até a porta da casa dos pais dela, davam 370 quilômetros. E a gente fazia isso em 5 horas e pouco, 6 horas, né? A gente saía do Rio e tudo mais. E tava eu dirigindo, minha esposa atrás, minha filha pequenininha, a Laura, e eu cantando, a gente chegando na cidade, faltando 10 quilômetros para chegar na casa dos pais dela. A gente tem um aplicativo com a imigração, né? Você acompanha? Acompanha. Tem vários aplicativos. Aí a minha esposa, cara, ela pega o celular dela na minha cara assim e fala assim... E tem umas estrelinhas assim, brilhando. Parabéns. O teu caso foi aprovado. E aí eu olhei aquilo ali, cara, e eu falei, tá, legal, mas de quem é isso? Ela falou, o nosso. Cara, você não tem ideia. Imagina a sensação de... Cara, você, tipo assim, terminando... Você tava quase no finalzinho da pandemia, e aí veio uma luz no fim do túnel, que a gente recebeu a aprovação, né? E quando chegando, tipo, 5 horas de viagem, chegando na casa dos pais dela, ela me manda uma dessa. Cara, na mesma hora eu falei, cara, eu vou voltar. Ela, vou voltar pra onde? Eu falei, cara, eu vou pegar o carro, vamos voltar pro Rio. Ela, tá maluco, Vitor? Calma, a gente só foi aprovado a primeira etapa, não sei o quê. E eu te falei, eu sou um cara ansioso, né? A gente chegou na casa dela, ela falou, Vitor, não conta pros meus pais e tal. Deixa eles, vamos preparar eles. Cara, a gente chegou na casa dos pais dela, eu tava numa alegria. Quem faz um processo migratório sabe disso, do Brasil. Eu saí contando para eles, assim, e a mãe dela, coitada, também não sabia muito, só que ela viu que a gente foi aprovado. Então ela chorava, sabe, triste, Sim. Ela é muito emotiva e tal. E quando isso foi em 2021, a gente aprovou a primeira etapa. Isso foi em abril de 2021. E aí a gente voltou para casa, eu falei para minha esposa, a gente tinha a opção de terminar no Brasil ou de terminar nos Estados Unidos. Você tem uma opção de fazer isso. E eu super ansioso, o que você acha que eu fiz? Terminar nos Estados Unidos. Eu terminei nos Estados Unidos, Cara, eu saí vendendo tudo que eu tinha em casa, porque minha esposa, como ela é engenheira, ela é toda calma, ela quer pensar e tudo mais, e eu sou um cara totalmente para frente, não tenho medo e tudo mais. Eu comecei a vender tudo na minha casa. Eu falei, cara, se ela não vai por bem, ela vai... Não tem mais nada aqui pra gente morar, vamos embora. Cara, juro, e aconteceu isso, porque eu comecei a vender sofá, então não tinha mais sofá, as pessoas sentavam em cadeira de praia, eu vendia a mesa da sala, e eu fui vendendo as paradas assim. Teve uma vez que ela foi fritar alguma coisa, eu tinha vendido até escumadeira. Caraca! E assim, cara, porque a gente tava numa ansiedade, eu tava numa ansiedade de começar a minha vida logo, porque, cara, eu tinha, em partes, abandonado a minha vida no Brasil. Então, assim, é muito esquisito, cara, porque você abandona a tua vida, teu projeto. Eu sempre fui empreendedor e eu queria, né, começar alguma coisa nova, mas eu tinha um prazo que eu não sabia qual era o prazo. Então eu falei, cara, pô, se a gente foi aprovado essa primeira etapa, eu preciso ir embora, eu preciso. E ela, não, vamos embora, vamos ficar. E aí a gente começou a vender em junho, cara. Eu
vim para os Estados Unidos. E a gente estava no finalzinho da pandemia, naquela época, a gente teve que fazer ainda a quarentena. A gente fez a quarentena e a gente terminou o nosso processo aqui. Então, assim, é recomeçar na América a tua vida depois dos... Eu cheguei aqui com 32 para 33 anos, casado e com uma filha. Cara, eu vou te confessar, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Né? Você é imigrante também, você, né, passou por isso. Não é uma tarefa fácil, mas a gente volta para aquele assunto que você falou. Nos Estados Unidos, qualquer coisa que você vai fazer aqui nos Estados Unidos é digno, cara. Então, se você for pedreiro, se você for jardineiro, se você for médico, você vai comer no mesmo restaurante, entendeu? Você vai ter acesso a um Tesla, um carro que qualquer pessoa pode comprar. Sim. Então, eu comecei minha vida aqui, cara, comecei trabalhando em loja de carro e depois eu recebi um convite para trabalhar nessa parte de imigração. E aí foi aonde... Mas, cara, resumindo, né? Mas foi mais ou menos isso. Essa petição minha, nossa, né, na verdade, levou menos de 3 anos. Menos de 3 anos. É.